Já faz algum tempo, eu entrei no ramo de alimentação. Eu fui assistir um filme esses dias atrás, que está disponível até no Netflix. Ele começa o filme dizendo assim, ele é um chefe de cozinha, muito estrelado. Ele fala assim, Deus criou pêssegos e maçãs, não dá para competir com isso. A gente faz alguma coisa. A gente vê que assim, tudo que precisa para a vida, Deus já criou. Deus já fez. Não tem nada que a gente possa fazer. É interessante que as 4 primeiras palavras da Bíblia, no princípio criou Deus. Pronto. Ele não iria criar algo incompleto, algo faltando, algo para ser melhorado, porque Ele é Deus. Deus faz as coisas de maneira perfeita, de forma perfeita. Obviamente a gente não vive mais nesse mundo que Deus criou. Nesse primeiro mundo, que a Bíblia diz o primeiro versículo. Porque aconteceu um problema. Uma rebeldia, um ato de rebeldia. E esse ato de rebeldia, ele replica para todos nós o tempo inteiro. Dias atrás eu tive um funcionário, ele tem problemas com álcool, e ele voltou, ele já tinha saído da empresa, agora ele voltou a ter problemas com álcool. Ele veio para mim e falou assim, Márcio, como é que você consegue? Eu falei assim, eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Quem está por trás de mim e me sustenta, sim, esse pode alguma coisa, né? Mas só tem esse alguém por trás quem crê no Senhor Jesus. Quem não crê no Senhor Jesus tem um problema. Esses dias eu peguei um táxi, aí o rapaz falou, estava ali conversando com ele, porque se Deus quiser, eu planejei, se Deus quiser, eu vou viajar e se Deus quiser. Naquelas 4 palavras, lembra? No princípio Deus. Você perguntou para Deus no princípio? Antes da viagem, antes do seu projeto, antes de sair de casa, você perguntou para Deus? Onde estava o seu princípio? No princípio do seu dia, no princípio do seu projeto. Essa é a maior diferença da gente para Deus. Primeiro que Deus faz perfeito. Nós que somos, em grande maioria, criaturas de Deus, grande maioria, a princípio, nós não sabemos, só Deus sabe quem são os dele, e esses que são os dele podem ser chamados de filhos de Deus, mas a gente não coloca Deus em nossos caminhos. Tanto que a gente vê hoje um movimento muito grande nessas coisas LGBT, e a palavra diz de forma muito clara, como não quiseram ter conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso. Se eles não querem Deus, então pode seguir a sua vida. Então, no princípio, criou Deus. Deus criou o mundo, Deus nos criou. Nós somos rebeldes por natureza. O primeiro pecado que a gente fez foi contra Deus. Todo pecado, na verdade, ele é contra Deus. Mas o primeiro, ele foi diretamente a uma coisa explícita de Deus. Ele falou, não coma. A gente foi lá, comeu e caímos. E o segundo pecado foi contra o próximo. Um irmão foi lá e matou o outro. Primeiro para cima, depois para o lado. E aí, o resto da história, a gente está aqui até hoje. Então foi necessário que Deus criasse uma salvação para o homem. O homem sozinho não chegaria. Então quando a gente fala, se Deus quiser, o que Deus quer? Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Se Deus quiser. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Isso é o que Deus quer. Esse é o planejamento original de Deus, não é o nosso planejamento. Porque tudo que a gente planeja, da hora que a gente acorda, a hora que a gente dorme, é contra Deus. Tudo que a gente pensa é contra Deus, o tempo inteiro, para tudo. Então ele teve que vir até aqui. Ele enviou seu Filho ao mundo para morrer por nós, pecadores. Independente do que você ache ou que você não ache, você é um pecador. Porque essa é a palavra de Deus dizendo.
Quando eu conversei com esse taxista, ele falou assim, se Deus quiser, você procurou saber a vontade de Deus? Aí eu disse para ele, olha, ele veio ao mundo, ele tratou antes com várias pessoas, ele teve várias aparições, aquilo não deu muito certo. Ele mandou o seu filho ao mundo, deu todas as provas de quem ele era, nós o crucificamos, nós o matamos, e ele deixou tudo escrito. O que mais que ele precisa fazer para a gente entender isso? O que mais Deus tem que fazer? Ele já veio, já deixou escrito, aí a gente pergunta, você já leu? Você já abriu? Porque é interessante, assim, quando a gente fala que se Deus quiser, vamos procurar então saber a vontade de Deus. Por exemplo, uma coisa também que é muito comum, a gente fala que a palavra de Deus é verdade. Eu disse isso para um outro rapaz, eu falei assim, mas Márcio, cada um tem uma verdade. Eu falei assim, nossa, teria que ser um Deus muito maquiavélico, para que cada um de nós tivesse uma verdade. É uma verdade assim diluída, cada um cria a sua, então para que Deus? Você não precisa de Deus. Se você segue a tua verdade, se o padrão é você, para que Deus? Onde está a verdade? Então, nesse pouco tempo que a gente tem aqui, vamos procurar olhar um pouco para esse homem que Deus enviou aqui. É interessante que assim, quando a gente lê sobre a vida de Jesus, ele já nasceu sendo perseguido, ele foi perseguido durante toda a sua vida. A gente às vezes reclama de estresse, de um chefe que pega no nosso pé, alguém próximo que tenta nos sabotar. Ele veio ao mundo e ele foi perseguido. Ele teve que fugir. Porque simplesmente a gente não quer saber de Jesus. Em momento algum a gente quer saber de Jesus. É interessante que quando a gente fala, às vezes, de Deus, de religião, as pessoas até conversam. Quando você fala de Jesus, a pessoa se transfigura. Porque a gente tem que entender quem é Jesus. Aí você pergunta, quem é Jesus? Ele é um espírito elevado? Ele é um profeta, ou ele é o Filho de Deus que veio ao mundo? Ah, ele é o Filho de Deus, então a partir daí tudo muda. Se ele é o Filho de Deus que veio ao mundo, e por que ele veio ao mundo? Para salvar pecadores. Ele não veio porque a gente era bonzinho. Se a gente fosse bonzinho, a gente não precisava dele. Mas a gente não é. A gente não é. Mas aquele mesmo Deus que no princípio criou tudo o que a gente precisava, ele continua a todo momento criando o que a gente precisa. A gente não. A gente faz ao contrário. A gente vive de novidade em novidade, porque as coisas não nos satisfazem. Elas simplesmente não satisfazem. O que Deus criou, não, ela satisfaz. Essa semana saiu uma pesquisa sobre alimentos ultraprocessados e incidência de câncer. Ou seja, você pega o alimento que Deus criou, uma batata, um morango, você transforma aquilo numa outra coisa e aquilo que você transforma está matando as pessoas, está consumindo elas por dentro. Você está longe da fonte, a fonte é aqui e você está comendo aqui. Completamente diferente. Então o que a gente vê hoje, principalmente nesse meio chamado cristandade, porque o que deveria se guiar a cristandade é Cristo. Só Cristo. Não é o que eu acho, o que ele acha, o que você acha, o que ela pensou. Não. Cristandade, Cristo. Aonde está a nossa fonte de Cristo? Está na Bíblia. A gente acabou de cantar. A Bíblia diz. A Bíblia diz. Não é o que eu acho, não é o que você acha. É interessante que assim, quando a gente trabalha numa empresa, uma coisa que dizem muito é que assim, a empresa não se dobra ao funcionário. É o funcionário que tem que se encaixar na empresa ou não. Com Deus é mais ou menos isso. Deus é Deus. A gente tem que se colocar no nosso lugar. E Deus não é o nosso inimigo. O nosso inimigo começa primeiro com a gente. A gente é o primeiro a se sabotar. Porque todas as nossas vontades, sem Deus, é ficar bem longe de Deus. A gente quer viagem, carro, passeio, salvação. Jesus salvar de quê? Pra quê? Isso é conversa de crente. Vocês são... Então, assim, tudo que a gente faz é para ficar distante de Deus. Deus não. A criação é dele, continua sendo dele. E faz 2000 anos que ele condenou este mundo aqui definitivamente. Esse mundo caminha para o fim a cada dia, a cada momento. Então, quando a gente fala será salvo, boa parte dessa salvação
O mundo caminha para a morte. E você, caminha para onde? Eu vi uma frase esse dia que dizia o seguinte: eu nunca vi caminhão de mudança atrás de um carro fúnebre. Tudo aquilo por que você luta, tudo aquilo por que você estuda, tudo aquilo que você quer fazer, você não vai levar nada. Tudo vai ficar aqui, como sempre ficou aqui. Todos os imperadores, todos os governantes, todos os milionários. Um dos restaurantes que eu trabalho em São Paulo é de frente a um cemitério. É o que você vê do fim da vida é aquilo: pedra, mármore, pedra, pedra, mármore, mármore. Aí tinha um lá de uma família que ela foi grandiosa no estado de São Paulo nos anos 50. Tá lá, a família inteira enterrada. Não levou nada. Nada. Coisa alguma. É interessante você olhar hoje, sendo cristão, você olhar para um cemitério. É a maior comprovação que a gente tem daquilo que a Bíblia diz. Você olha. Por que você lutou? Por que você luta? Por que você estuda? Por que você quer mudar? Por que você quer viajar? Por que tantos planos? Por que tanta distância da sua família, das suas coisas, do que seria uma vida próxima de Deus? A gente acabou de passar pelo Carnaval. O lugar onde eu fico ali em São Paulo é muito próximo da Paulista. Aí teve uma noite que eu tive um tempo, eu falei assim, vou dar uma andada, ver o que está acontecendo. Devia ter assim, algo em torno, naquele dia devia ter uns 3 milhões de pessoas na Paulista naquela noite. E aí você olha, era muito álcool, muita distração. Ninguém, em momento algum daquele povo ali se preocupa com Deus. Busca a Deus. A palavra já diz isso muito claramente. E a gente caminha cada vez mais para isso, né? Essa distância. Por que eu estou dizendo isso? A gente ouve essas músicas de hoje em dia, boa parte delas, elas falam de amor, de histórias de amor. Porque um traiu, porque o outro foi embora, porque eu errei, a culpa é minha. Fala de vidas destruídas, vidas desmontadas. Porque esse amor, ele nunca vai ser preenchido por uma relação humana. O ser humano, ele nasce com uma necessidade de amor. Dentro. É um buraco enorme. Por quê? Nós nascemos mortos em delitos e pecados. Morto. Naturalmente, qualquer criança que nasce, ela nasce morta em delitos e pecados. Ah, mas ela não cometeu, mas ela vai cometer. Assim como um pé de limão, ele vai dar limão, uma criança, ela vai cometer pecado. É só esperar. E quem tem filho, teve contato com criança, sabe que isso começa muito cedo. Né? O que preenche o coração do homem? O que preenche o seu coração? As pessoas tentam. Festas, baladas. E você? Você já aceitou Jesus no seu coração hoje? Você tem certeza da sua salvação eterna? Essa incerteza que nos faz pular de galho em galho é a incerteza de Deus. Deus não é algo incerto. Deus é uma rocha. Deus é algo firme, é algo que você pode criar na sua vida. E como diz, no princípio, Deus. No princípio. Coloque Deus em todos os seus princípios. Ajoelhe-se. Creia em Jesus. Creia nesse nome. Jesus desceu. Jesus andou. Jesus sofreu tudo o que a gente sofre. Foi perseguido, foi desacreditado, foi torturado, foi morto. Esse dia eu estava conversando com um irmão, eles manietaram o Senhor Jesus, ou seja, eles amarraram as mãos dele, e era uma noite fria. Alguém já ficou e era uma coisa horrenda, alguém já ficou amarrado numa noite fria, gelada? Porque assim, a gente sabe que naquela região desértica lá de Israel, à noite praticamente neva. Imagina você amarrado nas suas mãos e sendo torturado como ele foi. Ou seja, ele sofreu muito. Para que ninguém, em história nenhuma que a gente tenha vivido, sofreu mais do que ele. Do momento que nasceu ao momento que morreu. Ele nunca teve descanso, ele não teve de encostar a cabeça dele. E a gente compara com a nossa vida. É interessante que assim, de tempos em tempos, o mundo passa por grandes crises.
Tem até pessoalmente que Deus assim não deixa a gente, só para a gente, senão a gente já tinha acabado com o mundo. Provavelmente já teria acabado, mas provavelmente acho que em misericórdia Ele interfere e não deixa a gente acabar com tudo aquilo que Ele criou. Porque talvez seja essa a nossa sensação. A gente já passou por 2 grandes guerras, a gente viu tanto que as pessoas morrem, a gente ouve histórias depois de 500 anos, olha, aconteceu isso, mas sabe qual é a verdade? Eles fizeram isso. Deus não criou a gente para isso. Deus não criou para Ele. No princípio, criou Deus. E assim como Ele nos criou, Ele criou um novo homem. E esse novo homem que inaugurou tudo isso foi o Senhor Jesus. Ele inaugurou uma nova criação, um novo estado de coisas. Tanto que a primeira pessoa registrada na Bíblia que inaugurou junto com ele era um bandido que estava do lado dele. Tinham 2. Ele falou assim, ainda hoje estarás no céu comigo. Ali ele inaugurou uma coisa. Porque é interessante, quando a gente olha para o Antigo Testamento, tudo que eles aguardavam eram coisas na terra. E eles ainda aguardam. Os judeus ainda aguardam coisas na terra. A igreja não. A igreja, formada pelos crentes em Cristo de todos os tempos, ela espera o céu. E o céu foi inaugurado com o bandido. Para mostrar muito claramente que não tem nada que a gente possa fazer. Deus criou aquela salvação. Deus forneceu aquela salvação. Não fomos nós. A gente não pode acrescentar nada. A gente está em época de quaresma. Tem 2 pessoas muito próximas a mim. Uma parou de comer carne e a outra parou de tomar bebida alcoólica por 40 dias. Eu tiro algo que gosta muito de mim. Para quê? Para quê? No que isso glorifica a Deus? No que isso aumenta a sua fé em Deus? Porque eu fiz. Leia sobre Jesus. O que você fez a mais que Ele? Do que você se privou? Porque Ele se privou de toda a glória que Ele tinha ao lado do Pai e veio para esse mundo. Sentir fome, sede, cansaço, tortura, perseguição. O que você não comer um pedaço de carne 40 dias vai trazer de glória para Deus? Quando a gente fala cristianismo, a gente tem que olhar para Cristo. É para Ele que a gente olha, não é para a gente. A gente não tem nada para oferecer a Deus. No princípio, criou Deus. Deus forneceu a salvação de graça. No princípio, Deus tem nada que você possa fazer. Nada, coisa alguma. Não está na sua mão. A única coisa que você pode fazer é crer em Jesus. A palavra de Deus diz assim, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e que ressuscitou o 2º dia, segundo as Escrituras. Essa é a verdade. Se alguma dessas coisas aqui não tivesse acontecido, a gente não teria nossa salvação assegurada. Se Ele não tivesse morrido. É interessante que assim, a gente fala muito da morte do Senhor Jesus, mas Ele morreu na primeira pessoa. Entrego, eu morri. A gente não consegue morrer, a gente consegue se matar. A gente não consegue eu morri. A gente não consegue conjugar esse verbo. Se Ele não tivesse morrido, não teríamos a salvação assegurada. Se Ele não tivesse sido sepultado, descido à morte, não teríamos essa salvação. Se a gente não crê que Ele ressuscitou ao 3º dia, qualquer um desses pilares que Ele faltar, nós não teríamos nossa salvação assegurada. Você não teria em quem crer. Veja que assim, até 2000 anos atrás, não tinha isso. O Senhor Jesus não tinha vindo. Deus tratava com a humanidade de uma outra forma. E tudo que Ele testou, só mostrou que a gente ia cada vez para mais longe dEle. Longe, longe. Cada vez mais longe. O único jeito de trazer para perto, Ele veio buscar. Ele busca hoje cada um de nós, um por um. Ele sabe exatamente o que a gente precisa. Ele conhece cada dor, cada necessidade. Porque só quem passou por toda essa dor, por toda essa necessidade, e como se não bastasse, passou por 3 horas de trevas, recebendo o castigo que era merecido a nós. Nós merecíamos. Imagina um homem que não comete pecado, nem sequer tinha capacidade de pensar pecaminosamente. Porque a gente pode não cometer o pecado, mas a gente pensa.
E o Senhor Jesus deixou muito claro quando ele esteve aqui. Pensar também é pecado. Então, se você pensa, você peca. Não tem como a gente não pecar. Você pode não executar fisicamente, mas você pensou. Se você pensou, é pecado. Mas o Senhor Jesus nunca, em momento algum de toda a sua existência, ele não teve um pensamento sequer. A gente tem uma vontade gigante de fazer o nosso nome. É interessante quando a gente olha lá atrás, em Gênesis, os descendentes de Sete, ele fala só, nasceu, viveu, morreu, nasceu, viveu, morreu, nasceu, viveu, morreu. Não teve ninguém de fé eminente. A Bíblia nos deixa alguns exemplos, mas são todos exemplos de mostrar que Deus é Deus e o homem é homem. Paulo tinha um espinho na pele, que lembrava todo o tempo que ele era homem, o tempo todo. Então, quanto mais próximo de Deus nós ficarmos, quanto mais nós tivermos Deus em nossos princípios a cada dia, vai ser uma vida fácil? Não, não vai ser uma vida fácil. A Bíblia também não diz isso, não. Se você acha que crer no Senhor Jesus, você vai ser rico, você vai ser próspero, é só você olhar a vida dos apóstolos. Os apóstolos andaram com Jesus, Paulo ascendeu ao terceiro céu, ouviu coisas que ele não conseguia dizer pra gente. Ele teve uma vida fácil? Ele teve uma vida de descanso, uma vida de curtir, uma vida de balada. Que vida que ele teve? A vida que ele teve foi de levar o Evangelho, levar a Cristo. Tudo que você encontra de Atos dos Apóstolos para frente, é ele trazendo as pessoas para o Senhor, para Deus. Ele fala de céu, ele fala do Senhor. Por quê? Esse mesmo homem que ressuscitou, depois que ele ressuscitou, tudo mudou. Tudo. Tivemos nossa salvação assegurada. Ele ascendeu aos céus e, como se não bastasse esse Deus de amor, esse Deus que nos ama, ele vai lá e envia o Espírito Santo à terra, para que cuide de cada crente. Aquele que crê é selado com o Espírito Santo na promessa. Eu lembro que era interessante, antes de eu me converter, a gente tinha, num certo sentido, aparições, montes de coisas demoníacas, que hoje eu sei o que são. Naquela época eu não sabia. No dia que eu criei, a sensação foi que fez uma luz em casa. O cristão, aquele que é habitado pelo Espírito Santo, mais nada entra nele. A gente vê essas igrejas de televisão, que aparece uma pessoa endemoniada dentro da igreja. Como um demônio pode estar dentro da igreja? Como? Um lugar habitado por crente? Um lugar onde o Senhor se faz presente? Como pode ter um demônio ali, dentro daquele lugar? É no mínimo estranho. É no mínimo estranho. Mas isso só faz lembrar que o cristianismo, sim, ele começa individualmente. Você crendo, crê no Senhor Jesus e será salvo. Isso é cristianismo. O mundo vai fazer tudo para que você fique longe dele, dessa verdade e desse amor e dessa tão grande salvação. Esse dia eu estava numa mesa, nós devíamos estar umas 10 pessoas. Eu era a única pessoa casada, com filhos e que morava com a mulher, com a esposa. Eles falaram assim: mas você é careta, você é a única exceção. Todo mundo aqui já foi casado, todo mundo aqui tem filho e você é casado com a esposa. Tudo que o homem faz é contrário a Deus. E isso cada vez mais. É muito fácil seguir os caminhos do mundo, porque é o caminho que a gente gosta. Essa é a verdade. Como eu disse para aquele rapaz que perguntou: como é que você consegue? Assim, eu não consigo. Se for por mim, eu vou querer fazer a mesma coisa que eu vi aquele povo fazendo. E eu não estou discriminando ou criminalizando aquelas pessoas, não. Elas simplesmente seguiram ficar na festa delas. E a gente escolhe ficar próximo do Senhor. Porque se existe algum abrigo nesse mundo, está na palavra de Deus. De tudo que a gente vê ao redor da gente, no mundo inteiro, um único livro. A gente pode abrir e ter a certeza daquilo que está ali é algo eterno. Tudo que a gente aprende nesse mundo, todo esforço que a gente faz para estudar, para aprender um novo idioma, uma nova profissão, tudo vai ficar aqui. O que você aprender da Bíblia, você vai levar para a eternidade. A gente vê que livros de autoajuda, eles brotam
nas prateleiras, o tempo inteiro. Internet, então, que a gente recebe de frases, de autoajuda, e vai. A palavra de Deus, ela continua sendo a palavra de Deus. Na dúvida, você fala com um judeu, ele tem lá livro de 5.000 anos. 4, 5. No cristianismo, a gente tem a nossa Bíblia em torno de 2.000 anos. Ela não mudou. Pode ter sofrido pequenas alterações. Mostra. Vamos pegar lá o original. Ou melhor, o dia que a gente tiver uma dúvida, que a gente pergunte ao escritor dela. Porque as pessoas só foram meios de que Deus transmitisse a sua mensagem para a gente. Como a gente cantou, a Bíblia diz: Jesus desceu, Jesus morreu, Jesus ressurgiu. Isso a Bíblia diz. A Bíblia não é um livro para ser discutido, para ser pensado, para você... Não, é um livro para ser crido. Ela é a palavra de Deus. Qualquer livro de qualquer escritor, se você pegasse um livro de engenharia de 100 anos atrás, e você tivesse formado engenheiro no começo do século XX, e você fosse estudar para ser engenheiro hoje, tudo que você aprendeu lá atrás, praticamente 99% não existe mais. O que você tivesse aprendido sobre o Senhor há 100 anos atrás, ele continua sendo a mesma verdade hoje. E vai continuar sendo verdade até o dia do Senhor Jesus vir buscar a gente. A palavra de Deus vai perder a validade? Não, mas haverá um novo estado de coisas. Porque a Bíblia diz que ele voltará. E quando ele voltar, a gente não vai mais precisar da Bíblia. Porque nós vamos estar diante dele. Nós vamos estar diante da verdade. Hoje a gente lê sobre a verdade, a gente medita sobre a verdade. Aí nós vamos estar face a face com a verdade. Com tudo aquilo que a gente estudou, com tudo aquilo que a gente meditou, com tudo aquilo que, na verdade, ele nos revelou. Porque existe uma diferença muito grande entre revelação e conhecimento. Revelação. Deus sempre se revelou ao homem. Por toda a história da Bíblia, ele se revela. Não é algo que você aprende, você não aprende de Deus. Porque Deus não é uma coisa física, Deus não é uma escola que você vai lá e aprende sobre Deus. Então ele se revela a você. E com outros tantos irmãos, com a mesma coisa, aí você começa a ter conhecimento de Deus. Mas Deus é por revelação. Porque ele revela para mim, para você, para ele, para aquele outro. Aí você pode ter um pouco de conhecimento, mas tudo começa com revelação. Deus se revela a você. Então eu espero que nessa noite você tenha certeza da sua salvação assegurada em Cristo Jesus. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Pecadores, como eu, como você, como qualquer outro. Há 2.000 anos, quando esse homem morreu naquela cruz, quando ele desceu à sepultura, e quando ele ascendeu aos céus, Deus fez uma risca no chão. Foi a primeira vez que Deus definitivamente dividiu alguma coisa. Mesmo no Antigo Testamento, quando ele escolheu um povo para testar, ele não fez divisão. Tanto que outras pessoas creram em Deus no Velho Testamento. Mas quando o Senhor Jesus nasceu, ele morreu e ascendeu ao céu, ele fez uma risca no chão. Tem crentes e descrentes. E acabou. Não existe 3 tipos de pessoas. Não existe um segundo caminho. Não existe. Todo aquele que crê, passa para o lado de cá. Aí você olha assim, quem está do seu lado aí, ó? Quem não crê? Ah, mas eu não roubo, eu não mato. Mas você está do lado de quem rouba e de quem mata. Ah, mas eu não adultero, eu não sou corrupto. Mas você está do lado de quem é corrupto, de quem adultera. E do lado de cá? As pessoas não adulteram? Sim. Porque elas ainda estão na terra. Ela pode não adulterar, ela pode não roubar, mas ela também pode roubar e pode matar. A salvação é uma coisa em Cristo. Como eu disse, hoje a gente pode ler, aprender, só seremos perfeitos quando estivermos com Ele. Que é isso que a igreja espera. A igreja não espera ficar rica, a igreja não espera bênçãos, ela não espera nada, ela espera a Cristo. Princípio, esse é o princípio. A gente lembra como disse ali, no princípio Deus criou. Aí tem um outro versículo no Novo Testamento, que Ele também criou as boas obras para que andássemos nelas. Aí sim, crê no Senhor Jesus, existe boas obras a ser feitas? Sim, Ele criou. Não tem o que a gente possa fazer, até nisso. Muitos acham, como você tem o exemplo da Quaresma, que podem fazer algo. Você pode. Deus criou.
Deus criou abstinência de carne para você se levar a Ele? A Bíblia não diz isso. Diz uma outra coisa. Então, assim, até as boas obras Ele criou para a gente. Mas tudo começa como? Naquele que crê. Crê em Jesus. E essa proximidade, esse princípio, quanto mais você andar no princípio próximo dele, aí você vai ter uma nova vida. Aí você pode desfrutar dessa nova vida, porque você pode ter uma nova vida e não desfrutar de uma nova vida. Aquele ladrão na cruz, ele não desfrutou de uma nova vida aqui na terra. Ele estava no fim da vida dele, na terra. Nós não. Hoje ainda dá tempo de você crer e desfrutar de uma proximidade de Deus através de seu Filho. Hoje isso está aberto a você. Vai ser fácil? Estava lendo um livro de autoajuda, uma capa, e dizia uma coisa muito interessante. O único dia fácil foi ontem. O dia de hoje não é fácil, então não vai ser fácil. Principalmente você querer fazer a vontade de Deus, querer ficar próximo a Deus, num mundo completamente ao contrário de Deus. Então eu espero que você crê em Jesus, que você tenha certeza da salvação. E Deus permita que você siga próximo dele. Porque disso aqui, como eu falei da sepultura, nada você vai levar. Nada. A não ser o que você aprendeu da palavra de Deus. Isso você vai levar. Todo o resto, trapo de imundícia, lixo, acabou. Nada vai servir. Nada vai te alimentar. Nada você vai levar. Apenas a palavra de Deus. Podemos dar graças? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Pai, por tão grande salvação. Obrigado pelo seu amor. Obrigado, Pai, por nos deixar um caminho claro, aberto a Ti, ao Teu amor, através do Filho do Teu amor, Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo, Pai, que aqueles que ouviram essa palavra essa noite, olhem para Ti, olhem para Teu Filho e creiam, Pai. Tu o sabes, Pai. Obrigado, Pai. No precioso nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.